Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida da comunhão, ou a via da comunhão de bens, essa obra do Clodovis Boff, da coleção Espírito e Vida, a regra de Santo Agostinho, comentada na perspectiva da teologia da libertação. Esta obra aqui. Se estamos procurando hoje dar à nossa experiência de fé e de igreja uma nova forma histórica, justamente em termos de libertação, é preciso que também a vida religiosa, no seu conjunto, entre nesse movimento. Ora, isso pode ser feito somente através de uma releitura correspondente, ou seja, de uma reinterpretação atualizadora e libertadora do carisma originário. E é só a partir de matrizes renovadas, e uma das mais importantes é justamente a regra de Santo Agostinho, que podem surgir religiosos novos, isto é, gente libertada e ao mesmo tempo libertadora. Temos em mãos a regra de Santo Agostinho, a mais antiga regra monástica da Igreja, que busca, né, de Santo Agostinho? Verdade, São Bento vem depois. A mais antiga regra monástica da Igreja, que busca revigorar em cada tempo o ideal de viver a comunhão de bens radical dos cristãos dos Atos dos Apóstolos. Está lá no capítulo 4, versículos 32 e 37. Né? O autor, Frei Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff, né, as duas principais referências da teologia da libertação no Brasil, além de comentar esta regra de forma pedagógico-libertadora, traduz fielmente o texto, mas com a preocupação constante em atualizar os termos. Assim que monastério é traduzido por comunidade religiosa, analisa o texto, levanta o seu contexto histórico, tenta descobrir o espírito que informa a letra e, enfim, aplica este espírito às situações atuais da vida religiosa na América Latina. O objetivo do autor é alcançar em especial jovens formandos masculinos e femininos cujas ordens adotam a regra de Santo Agostinho. O livro, porém, constitui um tratado orgânico da vida religiosa que interessa a todos os consagrados e a todo o povo de Deus, pois a regra é para os servos de Deus. Além disso, pela caracterização da regra nos demais escritos de Santo Agostinho e pelas referências ao cotidiano da vida cristã no século III, o livro se torna uma riqueza para todos os que estudam teologia, história e patrística. O autor, o Clodovis Boff, nascido em Concórdia, Santa Catarina, em 23 de janeiro de 1944, é sacerdote religioso da Ordem dos Servos de Maria da USM, irmão do Leonardo Boff. Né? Fez seus estudos de filosofia no Rio de Janeiro e São Paulo, onde ele fez licenciatura, né? E de teologia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, o doutorado dele. Dedica parte do ano ao trabalho teórico e outra ao trabalho prático. Né? Leciona atualmente no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o CESEP, em São Paulo, capital. E presta assessoria teológica às comunidades eclesiais de base em todo o Brasil. Do mesmo autor pela voz, nós temos teologia e prática, agente de pastoral e povo, da libertação, como trabalhar com o povo, como fazer teologia da libertação, teologia pé no chão, teologia da libertação no debate atual, opção pelos pobres. Bora lá, né? Conheci um pouquinho dessa. Esse livro, escrito em meu ano sabático de 1987, no alto do Monte Senário, em Florença, berço dos servos de Maria, ditos outrora da Ordem de Santo Agostinho, seja dedicado aos jovens servos formandos. Né? Vamos à introdução geral, uma nova tradução, né? Porque a via da comunhão de bens. O ideal da comunhão de bens, tal como foi praticado pelos primeiros cristãos, segundo os Atos dos Apóstolos, sempre pertenceu à constituição concreta da vida religiosa. Certamente a comunhão de bens não constitui um fim em si. Ela está ordenada a outra comunhão, a comunhão de fé com o Senhor e a comunhão de amor com os irmãos. Ou seja, nas palavras sintetizantes da própria regra, a fazer uma só alma e um só coração voltados para Deus, número 3. Né? Por isso mesmo trata-se de uma via, o caminho no seguimento de Cristo. Mas se existe uma regra que tenha dado a essa via um lugar extremamente destacado, essa é a regra dita de Santo Agostinho. E assim como São Francisco nada mais queria senão viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim Santo Agostinho não tinha outra pretensão senão viver os Atos dos Apóstolos com sua comunhão de bens radical. Para nos convencermos disso, basta ler os admiráveis sermões de 355 e 356 que reportamos em anexo. O nome do título de nosso livro é A Via da Comunhão de Bens. Via porque se trata efetivamente de um caminho, forma de serviço a Deus e aos irmãos. Comunhão porque se entende sim partilhar os bens, mas a partir da ótica do Evangelho. Comunhão é um termo mais rico e mais teológico que simplesmente partilha ou socialização. Por fim, dos bens, porque o que está em questão aqui são realmente coisas materiais ou econômicas.
Salta imediatamente à vista a relevância histórica dessa proposta, como não cansaremos de mostrá-lo ao longo de nossa exposição. Daí também o subtítulo, a regra de Santo Agostinho, comentada na perspectiva da teologia da libertação. Mas é claro, a regra não fica na comunhão de bens, isso é, para ela, o eixo central, mas não único de sua proposta. Trata também de outros elementos essenciais do projeto de vida consagrada. A oração, a castidade, a obediência. Sobre cada um desses assuntos, procuramos, de nossa parte, tecer comentários de modo a oferecer uma visão bastante completa dos mesmos, recorrendo inclusive, quando oportuno, a outros legisladores que só a Agostinho. Resultou assim que esse livro acabou constituindo em um quase tratado orgânico de vida religiosa, desenvolvido particularmente, mas não exclusivamente, na ótica agostiniana. Tudo isso, com efeito, não é riqueza privada desses ou daqueles institutos religiosos, mas é patrimônio comum de todos os consagrados, para não dizer de todo o povo de Deus. É preciso ainda dizer que esse comentário foi escrito pensando, sobretudo, nos jovens religiosos, daí nossa preocupação pedagógica em sermos essenciais e claros. É impossível renovar em profundidade a vida religiosa hoje sem irmos justamente às suas raízes teológicas e históricas. Recentemente, depois de um curto período de ofuscamento, está se redescobrindo a significação essencial da regra. Na verdade, é sempre por uma volta às fontes que toda a vida se renova e se desdobra em toda a sua força. Se estamos procurando hoje dar à nossa experiência de fé e de igreja uma nova forma histórica, justamente em termos de libertação, é preciso que também a vida religiosa, no seu conjunto, entre nesse movimento. Mas tal processo só será garantido se enganchar nos textos fundadores e formadores da mesma vida religiosa, regras, constituições, história e a geografia das perspectivas ou das respectivas famílias religiosas. Ora, isso pode ser feito somente através de uma releitura correspondente, ou seja, de uma reinterpretação atualizadora e libertadora do carisma originário. E é só a partir de matrizes renovadas, e uma das mais importantes é justamente a regra, que podem surgir religiosos e religiosas novos, isto é, gente libertada e ao mesmo tempo libertadora. Então, uma nova tradução. Eis, pois, aqui a regra de Santo Agostinho, comentada de forma pedagógica e libertadora. Procuramos, antes de tudo, dar-lhe uma nova tradução. Nesta, nos esforçamos naturalmente por fazer de intermediário entre o texto original e o leitor de hoje. Daí o duplo cuidado que tivemos. Por um lado, ficamos o mais próximo possível do texto original, procurando ser o mais fiel às suas palavras, estilo e expressões. E, por outro, tentar fazer o texto o mais possível compreensível ao leitor de hoje, sem por isso usar uma linguagem de tal forma moderna que o legislador antigo nela não mais se reconhece. Na verdade, esses textos veneráveis devem sempre guardar seu caráter arcaico e grave, evitando contudo que apareçam como coisa estranha à nossa época. Para o entendimento mais minucioso da regra, colocamos em paralelo a tradução do texto latino original. Este está recheado de jogos de palavras difíceis de traduzir, mas que procuramos assim mesmo fazer sentir na tradução. Ademais, há algumas palavras que possuem um sentido técnico e que a tradução dificilmente deixa ver. Assim, por exemplo, a palavra latina monastério é naturalmente mosteiro. Contudo, traduzimos de modo mais amplo por comunidade e mesmo por vida religiosa. Mosteiro significa para nós hoje apenas a casa dos monges, enquanto que a ideia de Agostinho é antes falar do regime de vida que aí se leva. Aliás, naquele tempo não se falava em religiosos, mas em monges, para se referir às pessoas consagradas. Os padres do deserto, os depois os monges mesmo, os eremitas e os cenobitas. Aqui é os cenobitas porque vivem em comunidade. O mesmo com a palavra praepósitos, propósito, designa o responsável principal da comunidade. Poderia traduzir simplesmente por superior, mas tal palavra conota também que está acima, enquanto praepósitos indica alguém que está posto à frente. Por isso preferiu-se aqui traduzir por prior, que designa precisamente o primeiro de uma fila de irmãos. Então sim, isso é um pouquinho da obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, deve você ter achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 696 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham o nosso vídeo, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou em outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta lá, vista, babies, e até a próxima.